Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Burtibeda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre os Sutras Devocionais de Narada, conforme os comentários de James Schwartz, da Sampradaya, ao qual estamos vinculados. Tudo bom, Celiane? Boa noite, tudo bem. A gente vai continuar. Deixa eu ver aqui. Eu tinha parado nesse parágrafo aqui, né, com referência às coisas materiais. Eu vou dar uma lida no anterior aqui. Né? Ele cita aqui, né, os versos 29 e 30 do capítulo 6 do Bhagavad Gita, e ele transcreve esse verso. Esse verso diz o seguinte: aqueles cujas mentes são disciplinadas através da investigação percebem o ser em todos os seres e todos os seres no ser, e valorizam tudo igualmente. Eu, o ser, não estou perdido para aqueles que me veem em todos os lugares e veem tudo em mim. Eu estou sempre consciente deles e eles estão sempre conscientes de mim. Sempre. Né? Ou seja, fundamentalmente, você olha o mundo das formas e você vê ser. Né? Fundamentalmente. Vai deixar de ver forma? Claro que não, né? Senão você vai ter que aprender a abrir porta, amarrar sapato, né? Vai ter que aprender a ouvir as pessoas, aprender a falar. Isso só para desmistificar um monte de conceitos experienciais sobre o que é a iluminação, o que é a sabedoria, que são conceitos que associam isso a algumas experiências místicas, né, epifanias, etc. Aí o James explica aqui embaixo. Nesse contexto, ver e perceber estão vinculados ao universo, né, a parte manifesta, né, a manifestação. Ver e perceber apelam para os sentidos das pessoas. Por que se usa isso? Porque é exatamente disso que a gente está querendo se desvincular, né? Do nosso entendimento do mundo baseado nesse contexto sensorial e no contexto de conclusões, né, de posicionamentos mentais, etc., baseados aí nesse aparato sensorial. Porque o mundo das formas e dos nomes ele é um mundo que serve ao aparato sensorial. O aparato sensorial ele é um aparato adequado para trafegar nisso. Né? E o que se faz? Toma-se isso como verdade. Isso quer dizer que o Jivatma está se tomando por um Jiva, o que é um absurdo. Né? E é isso que o Vedanta se destina a demonstrar. Então ele começa aqui, nesse contexto, ver e perceber não são termos experienciais, não estão se referindo ao teu sistema sensorial. Estão usando essas palavras porque são palavras que a gente usa comumente, em várias línguas. Né? Você está vendo a situação? O que é isso? Você está compreendendo a situação? A situação está clara? Aí ele continua. Os iluminados veem, entre aspas, como eles percebem, entre aspas. Ora, bolas, isso é um outro nome dado para saber, compreender, entender. Eles sabem. Quando eles veem o objeto, sentimento ou pensamento, eles sabem que não se trata de um objeto independente de sua própria essência em particular. De sua essência de quem? De sua essência de quem está vendo. Eles o veem como o ser aparecendo como um objeto, o ser aparecendo como um sentimento ou pensamento. É a isso que o Krishna faz referência um pouco mais acima, né? Quando ele diz que eles veem o ser, eles veem. Deixa eu sair daqui. Tá aqui.
né? O que isso se refere a essa frase específica aqui, ó. Eu estou sempre consciente deles e especificamente a essa parte final. E eles estão sempre conscientes de mim. Eles, o ser, aparecendo como Jiva, sabem de mim, o ser, né, que aí a gente vai chamar de Satya, o tempo todo. Muito embora não, aparecendo nesse contexto dos nomes e formas. Né? Eles o veem, né, o objeto, como o ser, aparecendo como esse objeto, como um sentimento ou um pensamento. Eles sabem, é um saber, eles compreendem, eles entendem que o sentimento ou pensamento não é real, não tem substância própria, não tem essência própria, que não define nem valida o ser. Ou seja, o que quer dizer esse trecho? Quer dizer que o ser não está limitado, né? Isso está querendo dizer que o ser é ilimitado. O ser não define nem valida o ser não precisa de mítia, o ser não precisa de objetos para saber de si. E, portanto, permanecem livres das experiências geradas pelos objetos. Por que permanecem livres? Porque o sábio não está identificado com a forma, o sábio está identificado com a essência que ele é. Né? É como se ele simplesmente recuperasse a identidade dele verdadeira. A identidade foi essa. Né? E é como se ele recuperasse isso através do entendimento. Aí a gente vai para onde a gente parou no último encontro. Com referência às coisas materiais, eu, ser, estou acessível como a própria essência dessas coisas. Com referência aos seres sencientes, eu estou acessível como a própria consciência desses seres. E quando eu vejo a existência em um objeto, o amor também está lá, porque a existência e o amor não são diferentes. Se não vejo amor em alguém, eu sei que, embora a pessoa seja eu, seja o próprio amor, as condições necessárias para que esse amor seja refletido e experienciado não estão presentes, estão obscurecidas, porque a mente está ou obtusa, ela está sob o jugo do tamas rajas, do guna tamas, ou agitada, está sob jugo do guna rajas. Ou provavelmente está com uma mistura preponderante desses dois, que é o que é mais comum. Né? Porque a gente sabe que ele vela. Então, o que acontece? Quando o tamas guna vela a essência da outra pessoa, imediatamente é substituído pela identificação com a personalidade. Esse é o poder projetivo de rajas. Sempre assim, simultaneamente há uma anulação, há uma projeção. Então, eu substituo a realidade em essência por uma realidade de nomes e formas. É isso que o Jiva vê. Com relação aos outros animais, não dá para falar nada. É melhor não se aventurar nisso, porque a gente já tem, vamos dizer assim, confusão entre aspas demais com a quantidade de ocultações e projeções que a gente faz desavisadamente. Então, vamos deixar o mundo dos animais para lá e vamos nos concentrar no mundo que podemos entender, muito embora parcamente, somente através de nós mesmos. Não vamos nos iludir. Né? Então, isso que é interessante aqui. Ó. Com referência às coisas materiais, eu estou acessível como a própria existência dessas coisas. O que ele quer dizer como eu estou acessível? Né? Como é que eu puxo a minha identidade? Como é que eu resgato a minha identidade para as coisas materiais? Pelo aspecto da existência. É inegável que uma parede existe, né? Porque a existência da parede está dependendo de você vê-la existente como parede. Então, não tem jeito. Até para você questionar a existência da parede, você tem que estar tendo alguma noção da parede, seja através de um componente do seu aparelho sensorial, seja através da memória que está na mente, não importa, algum acesso desses. Então, eu posso me encontrar numa parede. Isso não tem nada a ver com os budistas que ficam olhando uma parede branca. O motivo ali é outro. Não é que eles estão querendo se encontrar através de uma parede, não é isso. É porque quando eles olham uma parede branca, aquilo ali funciona como um blank,
como um blanqueador, né? Como aquilo que esvazia a mente. O indivíduo ele não fecha os olhos nesse tipo de meditação, ele fica olhando para uma parede branca, e uma parede branca tem uma quantidade de informação muito pequena. É pura e simplesmente uma parede branca. Mas não é o caso. Um estudante de Vedanta, ele olha uma parede branca, ele vê que ele está vendo ele mesmo, no aspecto da existência. É assim que você se situa no mundo das coisas. A primeira coisa que chama a atenção é o aspecto da existência. Tá? O segundo aqui, com referência aos seres sencientes, eu estou acessível como a própria consciência desses seres, né? Então, eu estou acessível também como a própria existência desses seres e como a própria consciência deles, já que eles são sencientes, né? E quando eu vejo a existência em um objeto, o amor também está lá, porque a existência e o amor não são diferentes. Essa equivalência ela já tem que estar bastante clara para o indivíduo poder trafegar no mundo das formas, etc., com esse entendimento. E aqui é interessante, porque ele faz um comentário aqui que é muito útil para a vida em comum. Esse tipo de comentário que ele coloca aqui no final faz com que você releve a qualidade das coisas que as pessoas fazem. Não é que você tenha que se abstrair da qualidade das coisas que as pessoas fazem, até porque esse mundo ele dá umas mordidas, então a gente tem que saber que o que as pessoas estão fazendo inconscientemente pode, né, pode causar algum dano. Ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo que uma pessoa não esteja expressando amor, você sabe por que ela não está expressando o amor que ela é, né? E esse não expressar o amor, para o investigador, e as razões disso, devem chamar muito mais atenção do que a qualidade que lhe é feita, né? Isso é para o investigador, né? O investigador ele trabalha sempre nesses dois aspectos. O aspecto do ser que ele tudo é e o aspecto variável de Nietzsche, né? Ele trabalha com discernimento o tempo todo. O discernimento não separa só o entendimento dele do que é ser, quer dizer, do que é o ser, né? Que é a própria existência em si, que não se basta a si mesmo, daquilo que é dependente da existência, Nietzsche, o que é mutável. Ele não trabalha só nisso, ele trabalha o tempo todo em Nietzsche, para ele conseguir não se deixar levar por essa série de projeções. Então, o que é interessante no dia a dia? Quando uma pessoa te trata mal, mais interessante do que ficar prestando atenção nesse tratar mal dela, é simplesmente entender que ela não está expressando amor devido a forças de ocultação e de projeção, né? Isso é que é o mais interessante. Isso vai aproximar você da pessoa, pelo que vocês são ser, e não dividir vocês pelo que vocês não são, que é um enfoque no mundo manifesto, com todas as suas variações. Isso são todos truques. Por quê? Para que o investigador ele não projete, né? Ele já está com projeção suficiente para lidar, para que ele não crie uma projeção adicional em cima da projeção desse terceiro, né? Que criou vamos supor assim, criou esse atrito com ele, né? Tudo isso são recursos que a gente tem para sempre manter em mente que nós somos o ser, e se nós somos o ser, tudo é o ser, inclusive aqueles que nos tratam mal, né? Aí ele conclui aqui, ó, mesmo que uma pessoa me odeie, eu sei que, embora o amor que ela é esteja presente, esse amor não se encontra manifesto. Por quê? Porque ele foi sequestrado pelos gostos e pelas aversões da pessoa. A pessoa está trafegando de modo inconsciente com relação à sua própria identidade, né? A identidade dela está lá, mas ela não está consciente, é só isso. É uma coisa muito simples, né? O que é complicado são as camadas sucessivas, né, de projeções e ocultações, que vão montando esse castelo aí de gostos e aversões. É isso que complica o investigador e é isso que ele tem que evitar. Então, esse recurso de ver a outra pessoa, independentemente do que ela está fazendo, sempre como ela mesma, o investigador vê a outra pessoa sempre com ela mesma, impede
que o próprio investigador seja sequestrado pelos seus próprios gostos e aversões, que é o papel dele, é o dharma dele como investigador, é ficar atento a isso. Né? Ironicamente, se eu fornecer o que ela quer, deixa eu ver aqui que página é essa. Estou sem meu mouse aqui. Ironicamente, se eu fornecer o que essa pessoa quer, o amor que ela é vai fluir para mim. Né? Aí é o amor condicionado. Né? Você está olhando ela do ponto de vista do incondicionado, mas qual é a resposta que ela vai te dar? É o amor condicionado. É sempre bom ir filtrando isso. Tá? A pior coisa que tem para o investigador é ele ser soterrado pelas próprias projeções dele. É justamente isso que ele procura limpar em cada ação dele ao lidar com Mítya. Eu sei que essa pessoa retém o seu amor, ou seja, ela não está consciente do seu amor, porque lhe agrada fazê-lo. Opa, não é nada disso. Eu sei que ela retém seu amor porque agrada fazer isso, ou seja, o amor dela é condicionado. Né? Ela só vai dar o amor dela quando ela sentir que algo é feito a favor dela. O que só serve para mostrar que seu amor por si mesma é não dual, porque transcende a sua antipatia por mim. Isso é um outro recurso também. Você vê que, inconscientemente, a outra pessoa ela está trabalhando, por incrível que pareça, a partir do amor incondicional que ela é. Só que, como ela não está ciente disso, isso aparece no jogo de condicionamentos. Mas você pode olhar para uma outra pessoa desbastando isso dela também. Você diz, caramba, ela está sempre atuando a partir do amor incondicional. Como é que eu sei disso? Por causa disso. Ela retém o amor dela porque agrada a ela fazer isso. Né? Ela está entendendo o amor dela como algo condicional. Portanto, ela só vai deixar esse amor fluir se essas condições forem satisfeitas. Entretanto, por trás desse reflexo condicionado, tem a pura consciência que os dois são. Aí você se nivela, você permite que na compreensão ocorra esse nivelamento numa situação que aparentemente seria bastante desfavorável. Qual o resultado disso? As chances de que um atrito prossiga nessas condições é muito pequena. Né? É muito pequena. Porque, sabe aquele ditado? Quando um não quer, dois não brigam? Aqui, nesse caso, aquele que não quer brigar, ele está muito bem embasado e ele está vendo a base dele no outro. Então, se ele se cuidar e tiver condições, a coisa não degenera. É por isso que uma pessoa, né, que vai compreendendo a si mesma, ela começa a ter um bom fluxo. Né? E ela também tem que saber escapulir. Tem horas que você tem que fugir da situação mesmo. Não tem jeito. Dê um jeito, drible e deu fora. Porque se você ficar lá, não vai adiantar nada. Então, já que você é aquele que pode conscientemente fugir, fuja conscientemente, nem que seja ludibriando a outra pessoa um pouco. Vai ser menos danoso para o Dharma. Né? Você abandona uma situação de conflito inevitável, sabendo que o único que pode fazer isso é você mesmo. Então, é isso mesmo. Quem vai tendo conhecimento tem que aprender a botar uma alça na mala dos outros e carregar também. Né? Tem que saber driblar a situação pelo bem do Dharma, sabendo que só você, naquela hora, é que está em condição de fazer isso. Né? A outra pessoa estaria muito envolvida com os gostos e aversões dela e não tem essa visão niveladora que o investigador tem. Então, repare a intensidade do trabalho de investigador no dia a dia dele. Né? Não é um trabalho de fazer coisas, é um trabalho, na verdade, de impedir que as coisas descarrilhem. Esse que é o mais importante, é impedir que o foco nessa identidade comum descarrile. É o tempo todo isso. Isso começa a ficar automático e vai ficando automático. Então, o investigador, cada vez menos, ele promove disenções, cada vez menos ele apoia as projeções errôneas das outras pessoas, as ocultações dela. Isso vai ocorrendo espontaneamente. Tem que ter uma baita de uma paciência mesmo. É como se chama, um daqueles valores, né? Uma acomodação. Você vai se acomodando. Né? Não é esse caráter pejorativo que às vezes tem em português de acomodação. Né? Você vai se adaptando, você vai meio que
se transformando conscientemente naquela experiência, só que você é o vetor consciente naquela experiência, né? Então, repare como você vai aplicando isso aqui o tempo todo, sem parar. Uma pessoa iluminada sabe que todos têm amor na forma do ser. Esse na forma, uma palavra que não é muito adequada. Uma pessoa iluminada sabe que todos têm o amor porque ela sabe que todos são ser. É isso que ele está querendo dizer. Em todos os momentos, ali, todos os momentos, desobstruído ou obstruído, livre ou entupido, manifesto ou não manifestado, não importa, né? Porque assim como existe apenas a consciência e apenas a existência, existe apenas o amor. Aquela equação básica do Vedanta, né? Sat-Chit-Ananda. Você puxa por um aspecto, isso facilita você a depois puxar pelos outros, até que a investigação esteja bastante fluida, né? Bastante firme, até que o autoconhecimento esteja bastante firme. Então, o investigador ele está usando o tempo todo esses recursos. Nesse caso aqui, a gente está usando o que a gente chamaria de aspectos do ser. Você se engancha num, né, que nem uma âncora, e aí você começa a trabalhar de se enganchar nos outros. É assim que você impede o seu descarrilhamento. Quanto a outra pessoa, aí só Deus sabe mesmo o que pode acontecer. Mas o seu papel no campo dármico você vai cumprindo. Isso aí é que é relevante. É engraçado, e é só assim que as coisas realmente têm como funcionar, né? É quando você entende que o outro é só uma ideia que você tem na sua cabeça. Você não sabe muito bem como é que aquilo ali funciona. Na verdade, você sabe como funciona, mas você não sabe as características, né? Na superfície, todos os livros são diferentes. Em essência, eles são o óbvio do óbvio, mas na superfície, não. Então, você cuidando bem, né, do seu entendimento e prevenindo as projeções e as ocultações, você faz o melhor trabalho possível. E é verdade, o melhor trabalho que pode fazer é esse. Engraçado, né? Cuidando bem de você, você acaba cuidando bem de tudo. Parece que é um enunciado egoísta, mas não é, porque a consequência dele é uma consequência dármica. Então, é um efeito positivo no campo dármico. Portanto, se eu sou iluminado, se eu sou um sábio, né? Porque o professor Arlindo detesta essa palavra, tudo o que eu ouço ou penso é o ser. Quando o verso diz que as pessoas iluminadas pensam no ser o tempo todo, isso não significa que elas tenham apenas um pensamento. Olha como ele está desfazendo camadas aqui de projeção. Ó. Abre aspas. Como se a pessoa ficasse o tempo todo com um pensamento só. Eu sou existência e consciência. Aí alguém pisa no seu pé e pede desculpa e você fala para você, eu sou consciência e existência. Ah, não, claro que não. A pessoa pisa no seu pé, pede desculpa, você vai dizer, pô, de nada, foi sem querer, né? Qualquer coisa. Não vai olhar para ela e vai dizer, o que eu estou pensando é que eu sou existência, consciência e você também. Aí talvez a pessoa pise no seu pé com vontade. Pode achar que está debochando, né? Então, o investigador ele começa meio que se a mimetizar na experiência, né? Ele começa a ficar muito conveniente para a experiência em si. Se elas ficassem pensando no ser dessa maneira o tempo todo, como poderiam realizar transações, né, mundanas? Imagina, eu não poderia nem agradecer a pessoa. Desculpa, de nada, foi tudo tranquilo, aqui está ótimo. Né? Não poderia nem fazer isso, uma transação tão breve, tão rápida. Uma vez que cada transação requer um pensamento único. Né? Um pedido de desculpas, né? ele requer um reconhecimento desse pedido. Né? Claro, óbvio, uma comunicação. Significa que, mesmo quando transacionam com objetos, elas estão cientes da luz do amor. Esse é o conhecimento firme, imediato. Quando o autoconhecimento fica firme, isso aqui é sempre o pano de fundo. O pano de fundo é o modo de falar, porque isso vem sempre na frente mesmo. Né? Eu sou sempre a luz do amor. Essa pessoa do meu lado também é sempre a luz do amor. Ah, mas ela está brigando comigo, está tentando, né, fazer um jogo, está tentando fazer uma barganha comigo, não importa. Né?
aquela barganha lá, por incrível que pareça, é a tradução da luz do amor que ela é. Né? Está aparecendo daquele jeito ali. É interessante isso, né? Como é que é rico, né? Quando a gente para de dar atenção a essas nuances todas, que dá atenção a essas nuances todas, é apenas a manifestação das nossas vássanas, né? Quando a gente para de ligar para isso, a gente começa a ver uma riqueza de manifestação muito grande em cada jiva. E é mais fascinante ainda ver que toda a parte emocional de atenção ela está envolvida no amor que todo jiva é. Isso é muito incrível em qualquer situação que você viver na sua vida. Quando essa visão começa a ficar clara, até nas transações muito óbvias, aí o conhecimento está ficando bastante firme, está ficando bastante seguro. Né? Significa que, mesmo quando transacionam com objetos, elas estão cientes da luz do amor, que ilumina todas as transações. E essas pessoas, os investigadores, os sábios, sabem: eu sou essa luz sempre plena e presente. Essa pessoa é essa luz sempre plena e presente. Por isso que quando a pessoa acorda assim, ela não vê mais hierarquia no mundo. É impossível ela se achar melhor do que alguém. Não tem alguém, não tem nada disso, só tem ser. Ah, eu sou um cara iluminado. Isso é uma das afirmações mais patetas possíveis. Né? Não tem como eu ser um cara iluminado, a não ser que tudo seja um cara iluminado, né? Até um monte de esterco na rua, né? Até um poste. Aí tudo bem, eu sou iluminado. Sim, tudo no mundo está iluminado. Grande vantagem, né? Tudo está iluminado pela única luz existente. Né? Então, sempre que a gente vê uma pessoa dizendo assim, ó, eu sou o iluminado, ou então no budismo, eu sou um Buda. Não, no desperto, na linha budista, ele diz, eu sou Buda, eu sei que sou Buda. Não tem eu sou um Buda, ele é outro Buda. Isso é um monte de equívocos que as pessoas vão fazendo. Né? O Bhagavad Gita, né, ele diz o seguinte: nada precisa ser feito pela pessoa que ama apenas o ser, que ela é feliz, né, e contente somente com o ser. Esse verso não significa que as pessoas iluminadas permaneçam imóveis em silêncio, mas sim que elas são plenas de amor. Né? Então não há necessidade de se fazer algo de modo que o amor dos outros prove a elas que elas são amáveis. Né? Ela não está barganhando com as outras pessoas em troca de um amor. Isso seria um amor condicionado. Toda ação se encontra embebida em um amor que não tem exigências e que não tem objeto. Né? Quando diz assim, toda ação se encontra embebida em um amor que não tem exigências, é um amor que não tem objetos, é um amor que não é condicionado por objeto nenhum. Nada precisa ser feito pela pessoa que ama apenas o ser. Ela sabe que, no fundo, o que faz tudo são os gunas, é Ishvara. Né? Então, enquanto ser, realmente, o ser em si, Satya, não faz nada porque, em si, ele precisa de um sistema de expressão em Mitya para que realmente essa ação ocorra. Em termos do campo dármico, isso é dado por Ishvara. Né? E o Jiva, ele é uma dessas ondulações, é uma dessas manifestações de Ishvara. Por isso que ele diz que nada precisa ser feito. Ele sabe que tudo é feito. E ele sabe que nada precisa ser feito porque da natureza dele, que é uma natureza de consciência e uma natureza amorosa. Então, as pessoas fazem coisas para ter prazer. Por quê? Porque elas confundem o prazer com a alegria, né? E a alegria com o próprio amor. É uma série de confusões de níveis. Mas a pessoa que ama apenas o ser e está focada no ser que ela é, no fundo é o ser ciente de si mesmo, é isso que ele está querendo dizer, ela é feliz espontaneamente por si mesma. É por isso que ela não precisa fazer nada para que os outros a amem. Esse verso não significa que as pessoas iluminadas permaneçam imóveis em silêncio, porque isso é uma figura muito encontrada nas tradições de ensino, né? Aquela pessoa que fica lá sentada, parada, sem fazer nada. Ah, não, aquele cara ali é um iluminado. Bom, pode ser, pode não ser, né? Só no lidar do dia a dia com essa pessoa que vai dar para compreender com um pouco mais de clareza o que significa aquele ficar sentado dela.
Eu já conversei com o Swami lá de Rishikesh, que ele dizia que ele conheceu um desses, que ficava ali à beira do Ganges, imóveis, em silêncio por horas. Né? Essa pessoa dizia para ele que às vezes tinha 3 pensamentos numa tarde, no máximo, 2, ou nenhum. Mas essa pessoa não sabia nada dela mesma, né? Nada mesmo, tanto que ela se forçava a ficar no estado. Então, é um mito, né? O Vedanta é um destruidor de carreira de gurus, né? Como diz o Arlindo, né? Porque ele desmistifica tanto que não sobra nada. Essa que é a verdade, porque no fundo ele é simples demais. Ele diz que os problemas que a gente tem é a gente que alimenta, é isso que ele está querendo dizer. Né? Isso é muito embaraçoso. Ah, eu estou chateado com isso. Lamento, meu amigo, eu vou devolver esse problema para você. Né? Eu vou devolver ele para o seu colo. O que importa para o investigador é o que você está inventando em cima disso. Né? Ninguém gosta de ouvir isso. Né? É só quando a pessoa já está cansada demais de ilusão é que ela se dispõe a ouvir uma coisa dessa e, por uma espécie de surpresa, entre aspas, para ela, ela vê que é o que ela suspeitava. O problema é a própria ignorância dela mesma, né? Então, ainda bem que tem uma escritura para apoiar isso, porque uma pessoa suspeita disso e não ter uma escritura é um bom caminho, né, para ficar numa existência muito miserável, né? Porque ela, no fundo, não se convence realmente de que há um problema inerente ao mundo, porque o mundo está funcionando com ou sem ela, como é que o mundo vai ter problema, né? Ela entende que é ela que está vendo os problemas e ela, sem o apoio para dizer como lidar para isso, ficaria numa situação muito desamparada, como ficam muitos ateus, né? Pessoas muito ateus, muito dármicos. Tem ateus que são tremendamente dármicos, mas ficam no estado um pouco de desesperança, porque no fundo eles reparam isso, né? Eles reparam isso e ficam sem apoio por falta de um instrumento no qual eles confiem, né, para tirar eles dessa situação, que é uma situação muito difícil. Né? O Jiva ele trafega numa experiência de extremos, é uma experiência muito difícil. Se não tiver um apoio, ele inevitavelmente se complica mesmo. E todos nós aqui viemos parar no Vedanta, eu tenho certeza, porque nos complicamos. Né? Se a gente não tivesse complicado, por que a gente ia ter que passar por esse escrutínio danado, né, de si mesmo, até você ver que você não é aquilo que com o qual você está se complicando. É um escrutínio muito feroz. Ou a pessoa é uma devotada de amor pela vida, por Deus, seja como ela entende, ou ela é uma desesperançada. Esses aí que são atingidos pelo Vedanta. Ou um investigador incrível, como era Ramana. Mas Ramana estava saturado do mundo aos 8, 9 anos de idade, ele só fazia dormir e jogar futebol americano, não queria saber de mais nada, nem de escola, nem de família. Tem uma certa saturação, sim. Né? Tem uma saturação muito presente. Né? Então, tudo isso aqui é para desmistificar isso tudo que a gente vê em volta, que é uma referência experiencial. Por que é legal falar nisso toda hora? É para a gente nunca perder de visão o quanto nós temos o potencial de condicionamento através da experiência. Ou seja, fundamentalmente, o Jiva ele se baseia nas experiências dele. Então, ele é uma criatura com uma base basicamente sensorial. Muito embora ele possa questionar a sensorialidade dos outros e de alguns objetos, etc. Algumas coisas que todo mundo sabe que é verdade, né? O céu não é azul, a terra não é reta, etc. Ele pode relevar essa dependência dele, porque é muito fácil ver isso nos outros. Mas muitas vezes ele releva isso nele mesmo e ele não vê como é que ele é tão condicionado como qualquer outro ser. Né? Quando escapa dele que ele é condicionado, escapa dele a possibilidade dele se descondicionar. Só quando o condicionamento está claro, ou seja, quando ele começa a objetivar o condicionamento dele, é que o Jivatama começa a ter uma chance de sair do condicionamento. Enquanto ele não tem ciência de que ele está condicionado, ele sair do condicionamento não tem condição, é impossível. Não tem a base óbvia, que é a objetivação do próprio condicionamento. Alguém quer comentar alguma coisa? Porque eu falei pra caramba em vários parágrafos.
eu sempre acho muito bom parar, né? Até para ver, né? Vocês têm alguma impressão no dia a dia de vocês? Aliás, como é que isso está funcionando no dia a dia, hein? Que é a pergunta que importa mesmo, né? Vocês têm alguma coisa para falar disso? Como é que funciona? Nem que seja fazer um dedinho assim, ó. Está funcionando bem? Marcelo não vale, Marcelo. Você faz uma cara muito safada aí nesse vídeo aí. Tô lustrando, tem muito para lustrar o espelho ainda. É muito para lustrar, né? Mas não funciona. Lógico que funciona. É. Diariamente, em tudo, né? Você se pega, assim, analisando, fazendo a investigação. Agora, como o condicionamento é muito arraigado, às vezes a gente se pega, assim, escorregando. Mas É. aí, ao mesmo tempo, você aplica o FIR e vê que a frequência, a intensidade, o tempo de recuperação Uhum. realmente é muito. E você não dá mais tanta importância, né? Uhum. O que eu tenho notado, assim, às vezes, assim, aquele condicionamento de você olhar um comportamento de outra pessoa e não estar de acordo e fazer julgamentos, né? Sim. E a gente faz isso daí, é um condicionamento muito forte na gente. Uhum. Mas aí, se você começar a aplicar o Vedanta, aí você começa a entender, que nem o que nós acabamos de ver aí, né? O que é esse ver, né? Uhum. Em tudo, né? Ishvara em tudo. Não é um mito, né? É uma questão de compreensão mesmo. Tem que É. aplicar, tem que aplicar. Cada um Tem que tem, aplicar. cada um é um estágio, né? Imagino que por isso que muitas pessoas têm contato Vedanta, acabam nem ficando depois, porque tem que ralar mesmo, né? Tem que ralar. É. É isso que eu tô... Cada um é cada um. Tem gente que não vai ter que ralar, tem gente que vai fazer assim, está resolvido. Uhum. Mas a gente sabe que a maioria tem que ralar mesmo. A maioria tem que ralar bastante mesmo. Que é É muito engano, né? isso. E eu noto o seguinte, é muito lógico para mim o Vedanta, né? Nesse tempo, desde que eu conheci, em nenhum instante eu tive um questionamento, tá? De tipo, o Vedanta não explica isso, né? Não tem, não, muito pelo contrário. É. O ensinamento E tem nuances, como você falou, né? Às vezes o indivíduo ele tem um condicionamento, ele tem uma vassana. Algumas vassanas realmente elas têm que ser aprimoradas, né? Porque numa linguagem vedântica elas perturbariam de um modo muito intenso esse reflexo da consciência. Agora, teve uma coisa que você falou que eu achei muito legal. Tem algumas vassanas que você simplesmente vai parando de dar importância. É engraçado isso, né? Você ela vê ela surge aparece quando de novo, quer. aí você para de prestar atenção naquilo. Isso, É isso entendeu? mesmo. Ela aparece lá, mas você olha, isso aí de novo, aí já deixa de lado, né? Isso ocorre bastante. Me lembra assim, né? Quando a gente é pequeno, aí fica brincando, né? Hoje em dia é brincar de joguinho, né? Joguinho para cá, joguinho para lá. Aí o garoto vai lá e fica mais interessado na menininha, aí vai brincar de joguinho com a menininha. Aí dali a pouco deixa o joguinho de lado, né? E isso é muito espontâneo. É a mesma coisa, né? Com a gente. Tem muita Vassana aí que funciona como esses joguinhos, né? Você começa a brincar de ser e aí fica meio bobo brincar com essas Vassanas, né? Você começa a olhar para elas, de novo essa coisa boboca, e vai ficando meio bobo mesmo. O que eu estou querendo dizer é que não precisa melhorar tudo, né? Não precisaria fazer aquela limpeza total, né? Não é isso. O investigador ele vai identificando aquelas Vassanas que realmente ele tem que trabalhar para valer, né? Outras realmente vão meio que ficando, vamos chamar assim, de próximos ao ralo da consciência, né? Fica ali, perto ali do esgotamento, da pia. Você vai jogando lá, uma hora aquilo ali some. Isso ocorre com muita frequência, né? Muita frequência mesmo. E a ralação aí é em cima dessas que atrapalham mesmo, porque tem muitas que atrapalham mesmo. Mas é ralar mesmo.
Agora é bacana, né? Porque você rala enquanto está fazendo outras coisas. Na verdade, você faz um monte de coisa, como o Giva, né? No seu papelzinho aí do bonequinho, né? Que vai lá, vai para cá, para lá, marionetezinho do campo dármico. Enquanto isso, você vai se desvinculando dele, como? Investigando o tempo todo. E outra coisa é a questão da compaixão, né? Porque aí tem hora que eu olho assim, eu me questiono assim, será que se o outro, né? A gente falando de outro, né? Mas nós estamos falando da dualidade. A gente está É falando de Nietzsche. uma licença poética. Se o outro tivesse um conhecimento, né, do ensinamento, tal, tivesse, né, já nesse estágio, como que ele estaria, né? Uhum. E é isso que você tem que ver o outro, né? Entender que ele está em outro grau. Ele tá focado em outra coisa, né? Isso. Então, eu acho que isso daí também ajuda a gente entender, entendeu? Uhum. É. Esse Procurar. movimento passivo, às vezes, é uma troca de identidade por associação, né? Você imagina assim, pô, será que no lugar dessa pessoa que está aí na minha frente, né, respondendo desse jeito, se eu não tivesse conhecimento, talvez eu até respondesse pior do que ela, né? Eu até analisando memórias minhas, né? É. Coisas antigas, tal, como que eu reagia, coisas que eu fiz, tal. Hoje não seria desse jeito. Exatamente, não seria desse jeito. E a Entendeu? gente vai notando isso no dia a dia, né? Desde Isso, as exatamente. conversas, do modo como a Isso. gente Os conversa com as pessoas. gostos, né? Tudo isso aí. Exatamente. As associações, né? Você já não tem mais É, interesse em algum tipo de... Você continua, tem afeição pelas pessoas, tal, carinho, isso. mas não tem mais aquela necessidade de aproximação, né? Deixa É, para o, entre aspas, acaso, né? Que não existe acaso, mas deixa para é, o curso da vida, bacana o isso. fluxo, É mostrar, verdade. se colocar em contato. Opa, legal, legal. Uhum. É Então, isso aí. os valores vão mudando, a gente nota. Os valores vão mudando, mudam mesmo. Mudam mesmo. De uns meses para cá, eu consigo acomodar até pessoas com as quais eu não conseguia conversar, né? Na verdade, eu deixo elas falando bastante. É um jeito muito fácil de você lidar com as pessoas, né? E ainda vira um bom ouvinte, né? Porque quem ouve qualquer conversa de qualquer pessoa, ouve Vedanta muito bem, porque o Vedanta é muito bacana e legal de ouvir. Então a gente se acostuma a ouvir a pessoa, puxa, olha como é que ela pensa isso. Antigamente eu ficava zangado com isso. Que coisa curiosa, como tudo é tão diversificado, né? Engraçado, você fica meio dão, né? A gente começa a viajar em tudo, né? Tudo assim fica uma coisa meio que de admiração. Eu acho que isso fica assim porque o amor que nós somos começa a surgir, né? Ele começa a se manifestar cada vez mais, né? É, Você começa a ouvir tudo com interesse, não do modo que a pessoa gostaria, né? Ela gostaria que você apoiasse o que ela está falando. Mas ela não precisa saber disso, né? Você vai lá, ouve, está sendo um bom ouvinte, é o que a pessoa está querendo, né? Mas é interessante como a gente começa a ficar fascinado com essa multiplicidade, né? Gigantesca, né? Independentemente de ser uma coisa que a gente concorde ou não. Estou vendo muito isso com uma parente minha que eu não vi aqui há muito tempo, né? Ela tem um pensamento assim um pouco mais extremo. Antigamente eu ficaria muito zangado, né? Hoje em dia, olha aquilo com um certo fascínio, sabe? Caramba, que incrível a gente aparecer desse jeito, de tanta forma, né? Que coisa extraordinária. e mais uma coisa que eu tenho notado, assim, como que a agenda muda, né? Ah, é, totalmente. Porque aí você não, né? Não tem mais aquela agenda, né? É, Coisas a fazer, a obter, vai mudando. Tem eu noto isso também. os gostos continuam, permanecem. Isso não É, quer dizer que uma vez ou outra a gente não joga um osso pro cachorro, né? tem que jogar um ossinho pro cão, né, cara? Coitinho do pet. Senão o Mas, burrinho de carga não aguenta, né? isso. Mas assim, é que não brota mais, né? Que é aquele negócio. Aham.
Porque a gente vai entendendo realmente que ah, os objetos, né, não vão te completar, que a gente vai mudando, a gente vai entendendo. É um ensinamento Isso, é mesmo. uma compreensão. Eu vejo da mesma forma, é o mesmo efeito, né? E como Bom, você Iago, falou, né, a agenda da gente ela vai sendo atualizada o tempo todo, né? Não tem muita importância. Tem uma agenda, tem uma das pessoas, que é uma agenda mais fixa, né? A gente vai atualizando, que nem um programa desses, né? Você liga lá o sistema, aí vai atualizando. Ah, tem isso, talvez isso não funcione bem. Pô, e daí? Eu vou me posicionar da melhor forma possível. Se funciona, se não funcionar, a gente vê uma outra oportunidade, né? Fica bem mais flexível, bem mais leve. Por isso que tem algumas descrições assim que elas são experienciais, tá? Elas não estão erradas, mas elas têm que ser contextualizadas. Tem gente que descreve uma aparente dissolução da personalidade, né? Elas falam, eu estou sentindo tudo mais leve, mais permeável. Eu acho bacana esse tipo de comentário, mas hoje em dia eu vejo que na época que eu ouvia isso faltava uma contextualização, sabe? Porque isso é um reflexo experiencial de um conhecimento que está sendo introjetado, né? Aí, como o indivíduo está cada vez mais agarrado, menos agarrado naquelas impressões mentais, emocionais, a impressão que tem é que os limites do indivíduo realmente eles ficam mais fluidos, né? Menos duros, né? Mas tem que ter um certo cuidado com isso. É só um comentário que eu faço porque às vezes eu vejo isso e é válido, mas a contextualização ela é importante a beça. Que nem dois comentários que teve, né, no Facebook, os dois últimos, eles eram comentários válidos, mas faltava ali uma contextualização. Senão a gente obtém alguns comentários muito sem nexo, né? Qual foi o comentário que eu ouvi? Foi uma menina que ela comentou assim, é, ela concordava com o que estava lá no comentário e ela escreveu assim, esse comentário foi retirado, ela escreveu, sim, é assim mesmo, pois nós somos variantes. Aí, se você não contextualiza no grande, né, no grande cenário do Vedanta, a pessoa começa a pegar esses comentários, tá ela mesma. Então, ela concorda com aquilo que ela acha bom. Aí ela dá uma resposta dessa: nós somos variantes. Aí, bom, nós quem, né? A gente está falando do quê? Por isso que é legal ter um ensino para exemplificar para ela, né? Que o nós do qual ela está falando é só uma sobreposição, né? Que a gente chama de jiva, né? Na verdade, a gente não está interessado na identidade com esse jiva, estamos interessados na identidade com o que somos. Então, tem que cuidar um pouco dessas impressões para que o estudo ele não fique um estudo muito solto, né? E que acaba descaracterizando o estudo. Por isso que o Vedanta, no começo, ele é tão exigente em relação à compreensão. Depois você começa a entender tudo que você lê, de qualquer corrente, de qualquer experiência, né? Mas no começo, o fortalecimento dessa compreensão ele é simplesmente tal, né? Repara que Jesus, nos momentos finais dele, na cruz, ele deu uma leve vacilada na compreensão dele, mas aí ele entendeu que a compreensão dele não era para mudar o curso das coisas como elas estavam, né? Ele compreendeu aquilo, né? Aí ele disse: a ti, Pai, então eu entrego o meu espírito. Ali se havia alguma resistência ali ao meio, ali ela parou, né? Ali talvez tenha ocorrido uma compreensão final mesmo. Não sei, a gente está chutando, né? Mas tem que ter sempre um enfoque muito forte na compreensão, né? Hoje eu vi uma aula do Arlindo com um público dele lá da Europa, fazendo os comentários sobre aquele livro, né, Vedanta, a visão do todo, que é uma visão abrangente, e ali ele explicava, né, para um dos ouvintes que o Karma Yoga ele é um assunto, antes de tudo, de compreensão,
né? Você primeiro compreende o que é karma, o que é agir de um outro modo, o que é campo dármico, Ishvara. Aí que você começa a usar corretamente Karma Yoga. Então, antes de tudo, sempre tem a compreensão. Não é só no Vedanta, em tudo. Você sempre tem uma compreensão, nem que ela seja provisória. Depois você vai, né? Vai lá para o mano a mano, como se fala, né? Para o dia a dia, vai lidar melhor de acordo com a situação, mas sempre tem uma compreensão. O Vedanta sempre trabalha assim, e graças a Deus que ele trabalha assim. Bom, esse aqui é o verso 56. Oi, Alex. Boa noite. Opa, oi Henrique. Nem Tudo sabia que você bem? estava aí, tudo bom? E Tá, aí? tá. Pois hoje justamente estava escutando uma palestra do Swami Sarvapriyananda, né? Uhum, E ele tocou essa história, né, de, por exemplo, por como que você pode ver alguma ferramenta que você pode usar para ver as pessoas como sua essência, né, como um ser. E ele disse, uhum. imagine essa pessoa em um sono profundo. No sono profundo todos somos iguais, né? Sim, Ou seja, é esse é um bom interessante o gancho. macete que ele deu. Disse, ele deu uma comparação entre Hitler e a Madre Teresa de Calcutá, né? É perfeito, é isso mesmo. E se você A coisa imagina a vai Madre por Teresa de aí. Calcutá e o Hitler no sono profundo. No sono profundo não tem diferença, né? E não, Exatamente. eu vou te passar depois esse vídeo, porque achei muito interessante que ele tocou outra questão que estava falando já o Marcelo, sobre a relação, né? Ele falou Jnana e Yoga, né? Jnana que é o Uhum. conhecimento, etc, etc. Mas sim no Yoga, que é a prática, a relação, não adianta, né? Ou seja, essa relação, e aí ele fala sobre meditação, na verdade, né? Que como que a meditação, para que a meditação funcione, etc, etc. Tem que ter, né? Mas tirando isso aí no que você colocou, realmente, sem a prática, não adianta você, né? E outra coisa também dá vários macetes, por exemplo, esse negócio de você, digamos, quando sua mente está totalmente muito agitada, né? Sempre focar em ser pleno, você trazer a mente obrigatoriamente para esse pensamento, né? E ele dá alguns macetes, mas me chamou a atenção esse negócio, né? De que você pode ver o outro, imaginando o outro no sono profundo, né? É um bom gancho. É, aquela pessoa, ela vai para o sono profundo e, tal como eu, ela adora o sono profundo, né? Pronto, né? É, É, aqui tem, está para procurar uma queda de barreiras, né? E isso é um modo de ver que não há realmente uma diferença. É os ganchos, né, que a gente fala, né? exato, exato, exato. Como é que o que anzol eu vou usar para pegar esse peixe da não dualidade aqui nesse aquário de malucos, né? O que eu vou usar? É, Qual é o anzol que eu vou usar? Esse aí é bom, o do sono profundo. No fundo, está mostrando que o funcionamento de todo mundo é a mesma coisa, cara. toda a mesma coisa, né? É na superfície muda, mas a base ela é idêntica, absolutamente idêntica. Né? É, Isso é um bom gancho. É isso mesmo. É e bacana, gente. pois é, e esse negócio de como se, que você se vai desapaixonando pelo mundo, né? Porque você vai vendo a ilusão, né? Então, como dizia o É. Nisargadatta, acho que tem essa frase, seja apaixonadamente desapaixonado pelo mundo. Ou seja, parece uma contradição, apaixonadamente desapaixonado. E a gente vai percebendo isso, de que você se torna exatamente isso, apaixonadamente desapaixonado, porque você começa a É. ver o mesmo padrão em tudo, em seus pensamentos, em suas e você começa a detectar esse padrão seu, né, e geral. Então você começa a se Uhum. desapaixonar, você é como que talvez você começa a entender como que o jogo funciona. E se você já descobriu qual Isso. é o segredo do jogo, já deixa de ser interessante o jogo. Eu acho que um pouco por aí, pouco a É. pouco, você vai entrando, descobrindo isso, né, e você vai desapaixonando pela coisa. E como você colocou, não sei se foi você ou o Marcelo, de que você, você foi você, de que você disse, puxa, já está aí de novo essa Vassana, já conheço esse negócio aí. Aí Uhum. você começa a se ligar menos, ainda puxa menos, né? Cada vez continua Isso. puxando, né? Mas, isso só, é isso basicamente. Eu vou passar para vocês o vídeo do Swami. É muito Passa interessante. sim.
Passa assim, eu gosto muito dele. Ele é muito didático também, né? Gosto muito dele. A gente está bem aí com... Hoje em dia a gente consegue ouvir esse pessoal todo, né, e ver o que eles têm de realmente bom. É fundamentalmente a mesma linha, né, de Adi Shankara. Tem algumas variações assim, mas a leitura dos livros vedânticos é muito similar, e aí tem essas nuances, né, que vale a pena a gente ver porque tem muita aplicação. Passa assim, Henrique, eu gosto muito. Obrigado. Vamos lá, então. Agora o Narada ele vai abrir um outro campo aqui. Ele vai falar em serviço devocional secundário. Então, verso 56. E essa coisa de serviço devocional não é como se você tivesse assim, né, servindo algo de um modo compulsório. Serviço aqui é uma palavra que se refere a uma atitude espontânea e plenamente compreendida, né? Ela é voluntária, né? Ela é baseada no entendimento do que você é. Aí eles botam essa palavra serviço. Talvez poderia se arrumar uma palavra melhor, né? Mas fica serviço mesmo. Porque serviço eu já penso em serviço militar, né? Que dificilmente é uma coisa voluntária, né? É voluntário em alguns países, na maior parte é obrigatório, mas é algo espontâneo, é algo compreendido, é algo feito deliberadamente, né? Intencionalmente, né? É algo que o Jiva disponibiliza naturalmente no dia a dia dele. Verso 56, Narada diz o seguinte: o serviço devocional secundário é de 3 tipos, de acordo com o guna dominante no momento ou de acordo com a motivação, né? Angústia, desejo ou conhecimento que leva a pessoa à devoção. Interessante isso, né? É de acordo com o guna dominante no momento, que aí é dado pelas condições do campo, ou a motivação, né? Muitas pessoas tornam-se devotas por puro desespero, né? São angustiadas. Outras se tornam devotas porque entenderam que essa atitude devocional em relação ao campo, ela é bem-vinda, ela é compreendida como algo inerente ao próprio Jiva. Vocês já repararam como prática, bom, todas as culturas, né, elas têm aspectos devocionais, de um jeito ou de outro, de uma prática ou de outra. Algumas práticas devocionais de uma cultura chocam tremendamente outras culturas e vice-versa, mas não deixa de ser devoção, né? É sempre a mesma devoção, né? Ou você está desesperado, ou você quer que Deus te arrume alguma coisa, ou então você compreendeu que você, como Jiva, é devoção pura mesmo. Não importa, né? E também tem a área lá do guna dominante. Tudo isso leva a pessoa à devoção, que é quando ela apanha aquela atenção saltitante dela, que fica pulando de um lado para o outro, e ela canaliza rumo a esse, vamos dizer assim, entre aspas, poder superior, né? Na verdade, canaliza ao único poder possível, né, do qual ela é expressão. É interessante notar que toda cultura tem isso, né? Então, nesse caso aí a gente chama de devoção, né? Mas a gente também pode brincar quando a gente está vendo a nossa mente pular demais e dizer assim, nossa, eu estou muito devotado a um monte de pensamento inútil hoje, né? A devoção está lá, é só prestar atenção na palavra devoção em vez dos pensamentos inúteis. Tudo é um jogo, né, de manipulação de atenção. Por isso que se diz que a mente começa a ser controlada. É uma outra palavra que talvez não seja adequada, né? A mente começa a ser compreendida. E aí, inerentemente, começa a acontecer um controle, mas não como a gente entende, né? Um controle onde você impõe algo, né, a um instrumento. Não, você compreende como o instrumento funciona e passa a usá-lo de acordo com a especificação técnica, né? Então, se a vida tem um manual, a coisa mais próxima a esse manual que eu vi até agora é o Vedanta. É o manual que dá menos problema, né? É o que dá. Você vai ter que usar muito pouco saque para explicar esse manual, né? Então, você vai aprendendo
tudo conforme conforme o fim, conforme o desenho dessas coisas, conforme o projeto. Aí o James continua aqui. Os versos 51 a 55, que são os 5 versos anteriores a esse agora que a gente falou, do serviço devocionário, eles falam do amor não dual. Eles apontam que o amor, a devoção e o ser são não diferentes. Tá? São não diferentes. Tá? Ele está evitando dizer que eles são a mesma coisa. Ele está falando para impactar uma visão dual. Você está vendo diferença. Eu agora digo para você que eles são não diferentes. Eles não são aquilo que você diz que é diferente. É a delicadeza do Vedanta, né? Sempre atingindo o ponto de compreensão sutil do Jiva. E eles estão dizendo que o amor não dual ele é descoberto através do autoconhecimento. Só a autoinvestigação leva o indivíduo ao amor não dual, porque só a investigação é que ela encontra o ser como grande nivelador, né, entre tudo o que existe. Tudo que existe, tudo que é expressão da consciência. O verso 56, ele retorna ao tema do amor condicional. Olhem só que sutras delicados esses, né? A devoção secundária como um meio para o amor não dual. Né? A devoção secundária, ela estabiliza a mente do Jiva, ela ajuda a estabilizar a mente do Jiva. Se você não sabe para onde está indo, como vai saber quando chegou? O mundo espiritual moderno é terrivelmente confuso, porque a natureza do objetivo, que é o amor não dual, e o meio para alcançá-lo, a investigação, nunca é esclarecida pelos professores. Eles não esclarecem a essência desse objetivo, né? A alma desse objetivo, o básico desse objetivo. Mesmo após a exposição a muitos satsangs e professores não duais, os buscadores continuam sem rumo, incapazes por falta de conhecimento claro. Os investigadores eles continuam sem recursos para investigar. Né? Isso é uma coisa que eu vivi muito intensamente. Né? Você não tem ferramenta para investigar, você não está entendendo, não tem um mapa adequado. Né? Não importa quantas vezes me digam que eu sou a consciência e não o corpo-mente, sem um meio comprovado de autoconhecimento, eu sou incapaz de amar incondicionalmente a mim e aos outros. Né? Eu não tenho meios, eu não tenho recursos para eu aplicar aonde eu me confundo. Quando você está num satsang desses, que tem uma Shakti muito forte, ali tudo fica muito quieto, a sua mente fica muito satívica, você fica permeável ao choque dado por essas verdades, né, muito óbvias. Óbvias hoje em dia, né? Você é a consciência, você não tem limites, né? O corpo aparece em você. Mas quando eu saio daquele ambiente, a minha mente volta a ser exposta aos seus padrões de vássanas comuns, né? Que estão refletindo a composição única do indivíduo. Então ele diz assim, eu perdi, não sei mais como prosseguir, etc. Eu vou de novo a um outro satsang desse. Tinha um professor que ele era engraçado, ele dizia que as pessoas iam lá para tomar uma dose e que ele tinha muitas doses. Poxa, não é assim, né, gente? Não é lá para tomar uma dose. Nós não somos viciados, né? Não somos crack people para o local tomar uma dose para aliviar a dor. Né? A gente está querendo levar esse entendimento à nossa vida, porque a nossa vida é o que somos. Né? Nós não somos essa vida que nós vemos no cotidiano, mas é nós. Né? Ela é totalmente a gente, mas a gente não está limitado por ela. E é nela, em Nietzsche, que a gente vai ter que saber fazer esse discernimento adequado. Né? Finalmente, o que eu estou vendo? Pô, eu estou vendo eu mesmo. Mas aí teve que investigar muito. Não adianta dizer que você está indo tomar uma dose. Né? Você não vai lá espetar a sua veia do autoconhecimento com uma droga agradável que depois vai passar, porque é um fenômeno. Né? Então, esse que é o ponto.
Não importa quantas vezes me digam que sou a consciência, eu estou lá em bhava, né? Estou lá naquele estado contemplativo. Se eu não tiver o meio comprovado de autoconhecimento, eu não vou ter como amar incondicionalmente a mim e aos outros, porque quando eu voltar para a Mitya, entre aspas, né? Quando eu voltar ali para o mundo aparente, eu vou me confundir de novo, porque eu não estou bem aparelhado para lidar com esse monte de projeções que eu estou usando. Então, qual é o ponto? Uma vez que a necessidade mais íntima de todos é a necessidade de amar e ser amado. Esse reconhecimento do investigador é muito importante. Ele tem que entender que o que está motivando ele é o amor. Ele tem que entender que o que motiva qualquer jiva a fazer qualquer coisa, em última instância, é o amor também. Isso tem que estar muito claro para que ele não se perca. Claro que ele vai embasar tudo isso numa compreensão clara do campo dele mesmo, mas a motivação básica não é a gente descrever o campo, né? Não é descrever o jiva, não é nada disso. Isso tudo são recursos pedagógicos para que o indivíduo consiga discriminar adequadamente, né? Ou preparar a mente adequadamente, de um modo proveitoso. Mas a gente sabe que o que a gente quer, e todo mundo quer, é amor, é contentamento, é felicidade. Essa é a natureza do ser humano, uma natureza belíssima, que tem que ser cavucada, no caso da gente, né, dessa época, para que ela apareça. Como se você estivesse dando picaretada mesmo, para ver se esses diamantes aparecem nessa mina, né? Essa mina de Mitya vai ter que ser em Mitya, que essas picaretadas vão ter que ser dadas, né? O diamante sempre esteve lá, você que vai ter que cavar isso e botar para aparecer. Bem, qual é o ponto, né? Já que no fundamento todo mundo está interessado em amor, já que no fundo a gente sabe o que é amor. Se a gente não tivesse interessado em amor, se a gente não soubesse do amor, a gente estaria interessado no amor? Claro que não, né? A gente só sabe para onde a gente está indo quando a gente sabe o que a gente está procurando. Ah, é uma visão distorcida, tudo bem, mas bota no mesmo conjunto, é válido. Né? Todo mundo está procurando a mesma coisa. Você pode argumentar que a devoção secundária ela é pelo menos tão importante quanto a devoção não dual, a principal, na medida em que, sem aquela devoção secundária, você não vai descobrir quem a gente é. Vamos ver como é que o James desdobra isso. Tá? Vamos ver a investigação que ele faz aqui. Nós já mostramos que sem a devoção dualista, na forma de Karma Yoga e Upasana Yoga, entenda-se aqui, tudo aquilo que culmina em meditação sobre Ishvara. Várias técnicas, né? Todas acabam levando a isso. Um puja, né? Um mantra, um japa, não interessa, uma oração, tudo isso é meditação em Deus. Tá? Já mostramos isso, que você não vai apreciar a afirmação das Escrituras de que você é amor e somente amor. Olha, só essa frase aqui é uma daquelas que o indivíduo deve meditar profundamente sobre ela. Nós já mostramos que sem a devoção dualista, na forma de Karma Yoga e Upasana Yoga, você não vai apreciar quando você ouvir a afirmação dos grandes Mahavakyas de que você é amor e somente amor. Você não vai ter condição de assimilar isso vivencialmente, né? Modo de entendimento, isso não vai aparecer na sua vida. Então, ele já mostrou isso antes, né? Você precisa estar habituado a isso, porque na devoção dualista, o que acontece? Acontece duas coisas interessantes, né? A primeira é que todo o jogo da atenção da mente entre vários objetos, ele é transformado num jogo só em direção a um único objeto. Que objeto é esse? É o Deus manifesto, né? É o Deus que aparece como regente do universo. Então, todos aqueles objetos são Deus, em última instância. Tudo aquilo é modulação de Deus. Então, agora, o devoto está olhando além dos objetos. Qual é a causa desses objetos? Essa é que é a função fundamental da devoção dualista. A sua atenção para de ficar fragmentada e ela se orienta, né, em direção somente a Deus. No caso do Vedanta Ishvara,
que é como a gente entende, né? A base do campo dármico e a inteligência que atua no campo dármico, sendo ele próprio o campo dármico, né? Então, essa é a devoção, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que isso começa a ficar estável. Esse interesse é o interesse que fica permanente. Então, o devoto, ele realmente tem o uso de atenção mais inteligente do que o sansari comum, porque ele, pelo menos, embora ele esteja vendo um Deus lá, né, ele não entenda que ele e Deus, em essência, são o mesmo, ele está conseguindo direcionar a atenção dele para um ponto só. Quando ele faz isso, ele transforma todos os desejos deles por objetos em devoção. Esses são os dois aspectos fundamentais, né? O que a gente está querendo dizer aqui é que você começa a submergir, vamos dizer assim, entre aspas, o devoto no próprio amor que ele é, muito embora esteja aparecendo ainda como amor dual. Olha, isso é um truque. E é um truque baseado na nossa própria natureza. Olha que coisa genial isso de devoção, né? É verdadeiro, né? E parte daquilo que nós somos. Isso começa a submergir o devoto no amor que ele é, porque ele está transcendendo, através da devoção, do amor que ele é, esse interesse dele, né, em vários objetos. Ele está direcionando todo esse interesse para o fundamento último daqueles objetos. É o fundamento manifesto último, né, a própria inteligência que é responsável por todos esses objetos. Por isso que essa devoção, a prática da devoção é muito importante. Quando você lê aquela escritura do Ramana Maharishi, que exatamente, ele não era um professor de Vedanta, o Upadesa Sara, ele insiste muito nisso, né, em que se entenda esse campo dármico de várias formas, né, inclusive explicando a diferença de karma para karma yoga, e vai por aí afora. Então, todos esses sábios, eles notaram isso, essa importância dessa devoção dual está corretamente assentada na pessoa. Isso vai te facilitar na investigação. Uma coisa interessante é aquilo que a gente já comentou várias vezes, né? Que conforme o próprio Krishna, no Bhagavad Gita, esse ensinamento ele deve ser ministrado a pessoas religiosas, entenda-se, pessoas devotadas ao Senhor, seja lá como elas enxerguem o Senhor, né? Deve ser destinado a essas pessoas. As pessoas materialistas, esse ensinamento simplesmente não vai ter efeito nenhum, né? Pode falar, claro, vai lá e conversa com a pessoa, mas não vai ter efeito, né? Esse verso discute a devoção secundária do ponto de vista dos gunas. Então, a gente aqui, o verso está interessado em usar a entrada dos gunas. O que eu chamo aqui de entrada? A aproximação através dos gunas, do entendimento dos gunas, das energias primordiais, responsáveis pela estruturação e pela movimentação, né, dos seus aspectos fundamentais no universo, seja como resistência, né, seja como inércia, seja como atividade, seja como compreensão. E as motivações subjacentes, conforme apresentado no Bhagavad Gita. Então, é assim que ele está lendo esse verso do Narada. Ele está usando esses dois pontos. Ele está seguindo a própria dica do Narada, ele vai reforçar nisso. Como é que ele continua? Como a devoção se expressa, isso aqui é muito importante, depende da natureza das três tendências subconscientes, vasanas, que controlam o nosso comportamento, tá? Sattva, Rajas e Tamas. As vasanas são expressões de combinações dessas três gunas. Vamos ver o que tem aqui no comentário de rodapé 21. O que está escrito aqui? Isso é um comentário aqui do Rosalvo, dizendo que uma discussão mais abrangente, né, sobre os gunas está no livro do James, A Essência da Iluminação. Uma discussão abrangente sobre os gunas, as qualidades que colorem a psique e a matéria,
E a sua relação com a purificação da mente pode ser encontrada no livro A Essência da Iluminação. É só uma nota de rodapé. Então, vamos lá. Como a devoção se expressa depende da natureza das três tendências subconscientes que controlam o nosso comportamento: sattva, rajas e tamas. As vasanas são expressões disso. Como é que é a composição dessas vasanas? Elas vão estar compostas de algum tipo de combinação dessas três gunas. A gente sabe que nunca dá para ter uma só. Sempre tem a combinação das três, é inerente ao campo, e muitas vezes tem a preponderância de uma delas. O campo da existência é composto de três energias que estão em constante dinâmica, estão sempre interagindo e nos envolvendo num zigue-zague pela nossa consciência, como fios de uma corda nos ligando ao mundo, como se estivéssemos costurando ao mundo. Cada corpo sutil é composto de todos os três gunas, mas tende a ser ancorado em um ou outro. O que nós queremos no Vedanta é, primordialmente, ter um corpo sutil, basicamente satívico. A prática devocional destina-se a purificar rajas e tamas. Olha o enfoque aqui, usando os gunas, Destina-se a purificar rajas e tamas, aumentando assim a proporção relativa de sattva, o poder que torna possível o conhecimento, incluindo o conhecimento de Deus. Pronto. Está aqui, olhado sob o ponto de vista dos gunas, qual a importância de uma prática devocional dual. Uma prática devocional dual bem feita vai encher a sua mente de sattva, vai deixar a sua mente propícia à revelação do que você é, ao entendimento do que você é, à compreensão do que você é. Estou usando isso tudo como palavras iguais, como sinônimos mesmo. Tamas é uma energia de encobrimento, é o poder da inércia, da escuridão, é o sono, manifestando-se materialmente como matéria, substância física. Como materialmente aparece como matéria, como substância física. Quando a gente olha do ponto de vista psicológico, tamas é aquela apatia sonolenta que sentimos, por exemplo, após uma grande refeição, após exercícios mais intensos, após um dia no escritório, ou quando a gente está envolvido numa situação que nos interessa muito. Então, a gente fica meio apático, sonolento, desinteressado. Os termos nada lisonjeiros, preguiça, ociosidade e estupidez, descrevem esse estado mental comum. É um estado psíquico muito pouco afeito à compreensão, seja ela qual for. Muito pouco. É um estado de freio, de contenção. O indivíduo está meio que escarapachado no lugar, que nem aqueles gatos de mercearia que você joga assim em cima de um saco de batata, eles ficam lá e não ligam para nada. Pode passar rato, barata na mercearia, eles ficam lá parados, não tem interesse em fazer coisa alguma. É exatamente assim que tamas trabalham. Deixa o indivíduo como se fosse uma pasta, em termos de vontade de entender alguma coisa. Uma pasta amorfa. Um bom jeito do indivíduo ficar bem tamásico é ele ficar o dia todo diante de uma televisão. Realmente o corpo sutil dele vai virar um saco ali de impressões desconexas que, se ele der sorte, vão descarregar antes dele dormir. Se ele não der essa sorte, vai descarregar através dos sonhos dele. A percepção ela ocorre quando o objeto percebido e a mente do sujeito que percebe são banhados em luz. Que luz? A luz que você é. A luz que você é. Por exemplo, para ver uma árvore, a luz física ela é essencial. Para registrar a percepção, a luz psíquica, que é a consciência refletida, o Chidabhasa, ela é necessária. É a luz que está atuando no seu sistema de conhecimento, no corpo sutil. É a luz refletida. É a luz que nós somos. O estudante nunca deve se olhar como se ele fosse a luz refletida.
Porque a gente sabe pelo Vedanta que Mithya se resolve em Sati. Então, a luz refletida é só um modo dele entender que o que ilumina a compreensão dele é, em última instância, ele mesmo. Para isso que a gente deve entender, é desse modo que a gente deve entender a consciência refletida, né? É o meu sistema de compreensão, que é o corpo sutil, ele é ativado e iluminado por mim mesmo, consciência. Fazendo isso, o Jiva ele evita se identificar com o reflexo, né? E ele se identifica majoritariamente com a luz única. Quando isso ocorre, é um outro modo da gente descrever aquela equação básica, né? Que aparece em alguns Mahavakyas. Atma igual a Paramatma. Né? Você acaba entendendo que o Atma que você achava que você era é a própria luz da existência, né? É a própria luz única, é o próprio eu único. Para registrar a percepção, a luz psíquica, consciência refletida é necessária, né? Para que você registre qualquer objeto, né, você precisa dessa luz. Aliás, para que você registre qualquer coisa que passa pelo corpo sutil. O corpo sutil, ele é o seu instrumento por excelência de conhecimento. Seja lá que conhecimento foi esse. Conhecimento de percepções sensoriais, memórias, viagens no futuro, êxtases místicos, epifanias, compreensões, né? O uso de objetos muito sutis para ajudar a revelar a verdade, que seria esse refinamento que o Vedanta faz, né? No tipo de pensamento que começa a ser cultivado e começa a ser compreendido pelo corpo sutil. Se a mente está embotada ou sonolenta, se ela está tamásica, o conhecimento vai ser impreciso, né? Ele vai ficar meio diáfano, meio amorfo, sem base, sem compreensão. Quando a mente está sob o feitiço dessa energia sombria, porque ela encobre, nossas faculdades críticas ficam suspensas. Isso aqui é o aspecto mais importante do dano, vamos chamar assim, do dano que Tamas causa no autoconhecimento. A capacidade de discernimento do indivíduo, o viveka dele, está irremediavelmente torpedeado. Irremediavelmente. Quando o corpo sutil está realmente tamásico, o seu viveka ele está inutilizado temporariamente. Ele não tem como funcionar. Faça o teste. Veja se não é assim. Exponha-se o dia todo a uma televisão, se você tem dúvida, de preferência uns canais meio chatos de TV aberta, e no final do dia você vai ver como é que a sua capacidade crítica ela está horrorosa. Você está completamente soterrado de um monte de coisas que simplesmente não levam a nada, né? Você está com a capacidade de discernimento muito, muito, muito prejudicada depois disso tudo. Né? Não quer dizer que a televisão não pudesse apresentar programas bons, mas, em geral, são programas que embotam a mente, né? Elas deixam as pessoas muito fáceis de serem conduzidas, né? Até parece que são desenhados para isso. Então, vamos ver aqui onde é que eu estava. Aí ele vai se estender um pouquinho mais agora sobre tamas, que é de encobrir, né? Ele tá entrando, devido ao conteúdo do verso, né, que ele está falando que esse serviço devocional secundário, né, ele está dependendo aí da composição de gunas, né? Ele é de 3 tipos. Então, antes dele entrar nisso, ele agora está descrevendo, através dos gunas, o que aconteceria com o que a gente chamaria de devoção dual, né? Tamas, o poder de encobrir. A mente tamásica, enraizada firmemente na dualidade, mente tamásica é uma mente completamente dual, está incapacitada para o conhecimento não dual, porque o discernimento dela está reduzido a quase nada.
na melhor das hipóteses, com a ajuda de rajas, o poder de projeção, ela pode personificar Deus como um ser todo-poderoso com características semelhantes às humanas, né? Então, ela personificaria Deus como um mega jiva, sentado em algum local, distribuindo favores e animosidades para tudo que é lado, dependendo do seu gosto. Né? Imagina isso, um Deus com um monte de gostos. Né? Um Deus ciumento, por exemplo, que precisa ser adorado submissa e temerosamente como uma criança adora seus pais. É o tal do Pai no céu. Talmente é naturalmente temerosa, ela está repleta de tamas. Lembre-se que o medo, o temor, são estados psíquicos veiculados por tamas. Ela é supersticiosa e ela é dada ao pensamento mágico. É aquele pensamento de que eu vou resolver tudo bastando um pensamento, um truque, né? Bastando uma coisa com a qual eu tento forjar a realidade. Eu tento acreditar, eu tento forçar a barra. Eu estou encobrindo a realidade, né? Eu estou ocultando a realidade. Essa mente acredita prontamente em fantasmas, espíritos malignos, poltergeists, pecado e tudo isso, né? O diabo, etc. Ela acredita nisso como entidades autônomas, tá? Por isso que você vê, é incrível, né? Muitas igrejas que dizem que tem uma guerra entre Deus e o diabo. Aí, no começo, a Escritura diz que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ora, bolas, né? Que coisa mais sem sentido. Guerra dentro daquilo que engloba tudo. Que conversa mais sem pé nem cabeça. Né? São personificações, tá, gente? O indivíduo, ele oculta, né, a capacidade de discernimento dele, e ele fica sujeito a um monte de projeções, criando, né, interpretações sobre essas entidades todas, né, que vão fazer o quê? Vão justificar o estado de medo que essa mente vive. Então, é uma mente eminentemente temerosa, né? Ela tem medo, muito medo, mas muito medo mesmo, e ela vai defender esse medo, por causa daquela coisa que a gente entende, né? Tudo que se manifesta no campo dármico, ele tem uma tendência a permanecer por inércia e ele tem recursos para se defender de sua dissolução. Essa energia escura, ela dita um compromisso com fórmulas, especialmente rituais e interpretações literais das escrituras. Essa energia ela é rígida, né? Ela não tem dinâmica. A ignorância adora organizações, ou seja, vai avolumando os membros das igrejas em todo o mundo. Por que pensar por si mesmo é considerado voluntarioso e desobediente, né? Voluntarioso é uma liberalidade que a pessoa tem. Está pensando por si mesmo, uma pessoa voluntariosa, ela tem uma liberalidade de pensar de um jeito que aquela congregação não concorda. O devoto tamásico, ele é facilmente manipulado por falsos profetas e sacerdotes famintos de poder. E ele é atraído por cultos à personalidade. A gente vê isso o tempo todo, né? Em todos esses ambientes, pensar por si mesmo sempre é um problema. E eu, por experiência própria, já fui expulso desses ambientes por causa disso. Expulso mesmo, me mandaram embora, vai embora. Assim mesmo. Não adianta você forçar o entendimento nesse ambiente. Isso é uma tremenda perda de tempo. Esses ambientes, eles têm recursos para retirar você dali rapidamente, nem que seja na base da força. Questionar ou atacar a sua fé tacanha é ganhar um inimigo para o resto da vida. A pessoa nem sabe por que te odeia, mas ela vai fazer parte desse sistema de autodefesa. Não é pessoal, como sempre, não tem nada pessoal. É o modo dessa estrutura que aparece no campo dármico se manter, né? Qualquer ambiente desse funciona exatamente do mesmo jeito. Eu já andei por ambientes diversos desses e todos têm esse mesmo funcionamento. Todos. A história religiosa está repleta de exemplos dos excessos causados por esse estado mental. Todas essas tragédias, esse monte de guerras, massacres, tudo decorre disso, né? Aí a pessoa diz, que coisa triste. Eu digo, caramba, é o mesmo programa. Do mesmo jeito que eu sou expulso de um lugar desse,
A hora que uma estrutura dessa chega num campo que não concorda com ele, o que ele faz com essa estrutura mais fraca? Ele destrói ela, né? Ele arrasa ela. Suponha, né? Um monte de missionários chegando num ambiente onde eles vão lidar com uma cultura indígena, mesmo sem querer, mesmo sem ser intencional, não é pessoal, a tendência é que a cultura que chega com essa missão religiosa, ela desarticule completamente a autoridade religiosa local. Não é por mal, gente, é dinâmica isso. Isso é irrefreável. Não há como mudar esse tipo de interação. Por isso que você vê a mesma coisa ocorrendo o tempo todo. Não é só conosco, no nosso corpo sutil, que as coisas se repetem. Não, é no campo dármico mesmo. Como aspecto positivo, a fé tamásica é inabalável, olha que bacana, capaz de resistir às contrariedades da vida, são resilientes, é algo que serve de inspiração e capaz de resistir às crises mais graves, né? A convicção de que Deus existe, ela é firme, ela é profunda e, sobretudo, ela é sincera. Portanto, a fé deles é autêntica, né? Ela é uma fé efetiva. Ela permanece, ela é aplicada o tempo todo. Isso dá pano para manga para muita conversa, né? É bacana esse aspecto, né? É algo que serve de inspiração para a gente. Qual o aspecto tamásico que eu posso usar para lidar com um aperfeiçoamento do meu corpo sutil? É justamente a sua teimosia em aperfeiçoar isso no que for necessário e não arredar o pé do que tem que ser feito. Isso é algo interessante. Olha como é que você pode olhar as gunas de um modo proveitoso, né? Mesmo aparentemente uma guna tão mal falada como tamas, né? São recursos que a gente tem. A compreensão adequada de um parágrafo desse vai impedir que você perca tempo em discussões inúteis, o que é excelente para o investigador, né? Você pode, inclusive, investigar bastante, vendo essas pessoas conversarem entre si, e até com você, né? Você ouve, uma pessoa dessa vai conversar com você, você ouve, você fala uma coisa ou outra, mas, sobretudo, ouve, né? Até o ponto, se for necessário, você escapole. Mas, fundamentalmente, é legal para ver como é que corresponde a isso aqui mesmo. É que nem o James descreve, né? Descreveu um pouco mais acima, né? A fé, né, dos movimentos religiosos radicais, como o Estado Islâmico, é uma fé inabalável. É cheio de efeito ruim. É verdade, mas não há como negar que ela é inabalável. É bom a gente lidar com essas coisas aparentemente contraditórias, porque a gente vê que elas não são contraditórias. Né? Como sempre no Vedanta, a gente vai usando um monte de conjunções aditivas. Né? Ela é pesada, é destrutiva, é inabalável, ela também é sincera. A mente do estudante de Vedanta é uma mente que ela se acostuma a lidar com contradições aparentes. Ela vai aprendendo a lidar com esse mundo que aparentemente tem coisas contrapostas umas às outras. Não é assim, né? São fenômenos de muita riqueza que a gente tem que olhar com cuidado que eles demandam, né? Eu vou ler aqui sobre Rajas, mas depois eu vou voltar para ela, tá? Aproveitar aqui esses 15 minutos, eu vou ler meio direto, depois a gente vê se alguém quer falar alguma coisa. Rajas, o poder de projeção, né? Essa é a mente que vai barganhar a beça. Rajas, o modo da paixão, é uma energia agressiva, gananciosa, ela quer para si, né? Engajada e projetiva, ela se mistura com os elementos de Nietzsche. Sob sua influência, a mente está continuamente agitada com pensamentos e emoções que ocultam o ser e cortam o fluxo do amor de dentro para fora, devido à extroversão. A mente rajásica extrovertida, raramente autoconsciente, repara, raramente, mas existe.
vê o mundo como a fonte de todo o significado e procura apaixonadamente por objetos, pessoas e situações que supostamente satisfarão. Exatamente o contrário do que o Marcelo falou sobre o Nisargadatta, né? Que é apaixonadamente desapaixonado pelo mundo. Aqui a mente rajásica não, ela é apaixonadamente convicta de que o mundo, né, é uma fonte de obtenção de várias coisas. A mente sob o poder de rajas torna o devoto vaidoso, egocêntrico, nada mais que um pedinte a Deus por coisas mundanas. É um barganhador, ele é um negociante, é uma espécie de comerciante procurando dinheiro, sexo, poder, posição social, etc., qualquer coisa. A duradoura teoria da abundância e prosperidade ela é feita sob medida para os devotos passionais, que tendem a ser preocupados com status e imagem. E vem a devoção como evidência de realização. Frequentemente usam a devoção para impressionar ou para humilhar os outros. Eles usam a devoção como status. Aprofundando-se um pouco mais nesse tipo, você terá alguém mais interessado em mostrar uma aparência devocional ao mundo do que realmente um coração devotado a Deus. Ao contrário da firme dependência do tipo tamásico, que ele fica fixado numa instituição, numa fé, o devoto ativo ele vai mudar de crenças, ele vai mudar de ensinamento, vai procurar vários professores e práticas, tudo isso no piscar de olhos. No entanto, uma vez que esse devoto rajásico fique comprometido com Karma Yoga e a autoinvestigação, ele se torna um bloco dinâmico de energia, como era Timayananda, capaz de progredir rapidamente, porque tem muita energia em movimento, ele está acostumado a isso. Sua preocupação profissional com os resultados e o amor passional por Ishvara atrai Ishvara como nenhuma outra coisa. Sua preocupação profissional com os resultados quer dizer que ele não está se vendo como foco que deve receber esses resultados. É uma preocupação profissional, ele se vê como agilizador do campo dármico. É isso que ele está interessado. A elevada crença de que a autorrealização é possível permite ao devoto rajásico transformar rajas em sattva, o mais elevado dos 3 tipos secundários de devoção e a porta de entrada para o amor não dual. Tanto rajas quanto tamas são energias materiais, elas são não espirituais, porque direcionam a mente mais para o mundo do que para Deus, muito embora haja uma ou outra exceção, né? Eu vou reler isso aqui quando a gente se encontrar de novo, porque é bem interessante, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Deixa eu fixar aqui. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas coisas que a gente leu? Algum insight que teve? Alguma resolução, alguma solução de alguma pendência de entendimento? Eu vou partir do pressuposto que a coisa está muito boa aí, hein? Quando a gente fica muito quietinho depois de muito Vedanta, é porque está bom mesmo. Eu quero fazer um comentário. Oi, Celiane. Oi. Essa semana, eu fiquei investigando o campo dármico, né? Eu estou um pouco nisso, assim, faz um tempo, pensando, acho que o desafio, né, que eu tenho percebido é conseguir fazer a leitura adequada, né? Adequada das ações, o que realmente eu devo colocar em ação, o que não. E eu assisti de novo, voltei a assistir aquele seminário de Karma Yoga, que tem 26 aulas, e eu estou, acho que na aula 6 de novo, e o professor estava falando exatamente das 3 gunas, né? E aí chegou nesse ponto aqui do texto, eu fiquei lembrando, eu acho que a gente vai falar no próximo, que é quando for falar de Fátima, mas ele fala lá que quando
quando a gente consegue estar nesse estado mais satívico, é quando a gente consegue realmente fazer uma leitura adequada do campo, né? Se você está, se a mente está muito tamásica ou muito rajásica, é quando a gente acaba alimentando uma vássana, né? Ou fazendo uma atitude impulsiva, fazendo alguma coisa que depois você possa vir a se arrepender, ou deixando de fazer, né? Quando está muito tamásico. E eu lembrei disso agora, está bem forte para mim isso essa semana, né? A importância de manter essa mente satívica, né? De manter essa tranquilidade, de respirar antes de colocar qualquer ação no campo, de dar essa atenção, né? Porque o tempo inteiro a gente coloca ação, né? Não tem como, né? A gente está interagindo com o campo inteiro, o tempo todo. Eu tenho filho, e aí eu tenho família, enfim, todos nós, né? Mas eu estou o tempo inteiro colocando ação e eu tenho pensado muito nisso, né? Se a ação é adequada. Qual é a ação mais adequada para cada situação do dia a dia? E são coisas, às vezes, simples, né? Às vezes uma resposta, uma palavra, às vezes algo mais importante, né? Uma decisão que a gente tem que tomar. Mas eu fiquei pensando nisso, assim, acho que foi bem interessante olhar, né, no ponto de vista desse texto, depois de ter assistido a aula hoje, né, olhar de novo aqui como está sendo abordado a importância, né, de estar atento para essa tendência que a gente tem, né, uma tendência que provavelmente cada um já tem uma, né, provavelmente não, que cada um tem a sua tendência ali, mas que a gente, a partir do momento que... Uma outra coisa interessante que o professor falou é que, por mais que eu perceba que tem uma tendência, né, eu posso me desapegar, né, não preciso pegar ela para mim, posso entender que é de Ishvara também essa tendência. Então, olho para ela e falo, ok, tudo bem, né, tenho a tendência de resolver assim, mas posso me liberar dessa tendência e resolver de um outro jeito, a partir desse entendimento que eu tenho hoje. Então, é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Celiane. Você fica objetivando, né? A gente começa a objetivar a nossa interação com o campo, né? Você começa a entender ela. Mesmo que não venha nada na hora, essa postura deixa você disponível para que venha alguma coisa boa. Porque o seu entendimento é algo vinculado à compreensão, né? E facilitação do campo, é uma visão cooperativa. E a pessoa, com o tempo, ela começa a notar que as respostas adequadas começam a aparecer, né? De fazer coisas e, às vezes, não fazer também, né? Às vezes, a gente se abstém, né? A melhor posição, né, que existe, a mais satífica naquela hora, é não botar nada ali. Outras vezes é fazer. É isso mesmo, a gente começa a ficar disponível. Você nota que você vai ficando cada vez mais disponível? É bacana isso, né? É a nossa natureza. Aquela natureza de querer tudo para si, ela é um ataque à nossa essência, embora ela não possa ser atacada, né? Mas a gente sente ela como muito incômoda, como um arrasto, né? Um atrito muito grande. Né? São os modos de ver mesmo. É sempre assim mesmo, quem está interessado em conhecimento começa a cultivar sattva. Muitas vezes no campo a gente dá uma freada, né? A gente faz uma né, do cavalo de carga, senão ele vai embora, né? A gente dá uma parada, ver por onde é que esse bicho vai agora, né? Então, vamos ver se aparece alguma coisa melhor do que eu tenho aqui. É aquela coisa, né, de você olhar suas vássanas e dar uma dispensada nelas, né? Tá, eu faria isso, mas vamos deixar isso para lá agora, né? Vamos ver para onde isso vai ser direcionado, né, de alguma outra forma. Em geral, é uma manobra que funciona bem, porque o campo responde sempre, né? Ele é uma interação contínua, é uma posição muito apreciada.
você já deve ter notado que as respostas vêm, né? Dos posicionamentos, tudo. Mas não como a gente pensa. É engraçado isso também. Né? Parece que o pensamento ele corre um pouco atrás do que está acontecendo, né? Ele vai explicando, mas o fundamental mesmo é a disponibilidade. Agora, ao mesmo tempo, é a compreensão, né, que a gente usa o pensamento que deixa a gente disponível para não ficar repetindo, né, aqueles hábitos que a gente tem. Bacana isso, é um estudo, né? Você sente que é um estudo, né, Celina? A pessoa vai estudando dia a dia. Ao mesmo tempo que também tem, essa semana foi muito legal, assim, esse meu momento de investigação, porque eu sinto que é como se tivesse concretizado para mim o conhecimento de não ser a fazedora, né? Porque ao mesmo tempo que você percebe que tem que colocar ação, esse espaço, né, entre colocar ou não colocar a ação, e aí alguma coisa se desenrola e acontece sem você ter feito nada. E eu já vinha, né, tentando, porque a gente vai ouvindo, né, os ensinamentos e vai tentando perceber eles acontecendo na vida, né? E esse do fazedor, ele tem ficado muito concreto para mim, né, de que não sou fazedora, muito concreto, e eu estou achando muito lindo, assim, muito lindo, muito contente de conseguir perceber, né? Acho que há um tempo atrás, desde que eu entrei no Vedanta, eu nunca contestei, assim como o Marcelo falou hoje, né? Não teve nenhuma aula que eu olhei e falei, não, acho que não é assim nunca. Tudo eu falo, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas com o tempo você vai conseguindo enxergar de verdade, né? Aquilo acontecendo ali na vida, né? No dia a dia, em mim, né? Isso eu estou nesse momento agora, eu estou muito contente de conseguir perceber. É bonito, né? Porque você vê que o que está nas escrituras é verdade. É legal, né? Com o passar do tempo, você vai ficando mais apurado e você nota, você fala, caramba, ocorre assim mesmo. Aí fica claro, né? O discernimento já tá mais sutil, né? Está mais apurado, e ele começa a reparar no que ele não reparava. Aí você vê, puxa, vale a pena então, né? Isso reforça mais ainda a confiança. E, puxa, não é que ocorre assim mesmo? Aí vem a mente e faz aqueles comentários engraçados, né? Não, por incrível que pareça, não é que ocorre assim mesmo? Porque é incrível, sempre ocorreu assim, né? O que a gente só enchia no meio era de um monte de informação truncada. Mas quando a gente dá o nosso tempo, né, a gente deixa o campo agir, você nota realmente que não tem um fazedor. A coisa vai ocorrendo, né? E você consegue ser essa testemunha, né, na experiência, confirmando o que está nas escrituras. Isso que você está vendo aí na sua vida é a confirmação de que não há o fazedor e de que experiencialmente tem uma testemunha que está ali vendo na experiência isso. Chamamos de testemunha não experienciadora. Nossa, eu demorei anos para entender essa coisa esquisita. Depois eu vi o que é. Eu vi, caramba, é isso que é a tal da testemunha não experienciadora. Ela entende a experiência, entende que a dinâmica da experiência é própria da experiência, e ela entende o jiva nesse papel, né? Que na verdade não é realmente um papel de um fazedor, a gente vê que é um campo agindo, não é? Você não vê que é isso? É um campo agindo, né? É vivo, inteligente, dinâmico, né? E aparece as ações que ele desempenha, também ele desempenha, quando necessário, através do que a gente chama do meu jiva, né? Aí você vê o seu jiva agindo meio autonomamente, assim, né? Mas você vê direitinho a coisa ocorrendo. É legal isso, né? Quando a gente vê uma confirmação dessa, né? Aí a gente fica muito contente mesmo. A gente vê, pô, esse manual é bom mesmo. E o negócio funciona bem. Muito bacana, Celiane. Legal isso. Muito bom a gente ver que a gente tem confiança nas escrituras, né? E a gente vai aguardando que a nossa investigação confirme as escrituras, né? Essa é a fé que o Vedanta fala, é o Shraddha,
né? Você bota uma confiança, você não contesta e vai aprimorando a capacidade de investigação e acaba vendo que é isso mesmo. Muito bacana, excelente. Pô, que bacana ouvir isso. Todo mundo aqui feliz também. Muito bom. Belo depoimento. Alguém quer falar mais alguma coisa? Um, dois, três. E aí? Aí tá bom por hoje, né? Muito bom, bacana esse encontro, muito bacana. Bacana ver que está todo mundo colhendo frutos, né? Porque a coisa é prática mesmo. Eu sempre falo que se o Vedanta não fosse prático, gente, desculpe a sinceridade, ia ser mais uma coisa que eu ia passar batido. Não ia ter interesse nenhum nisso, na verdade. Mas como ele é muito prático, a gente vê que funciona mesmo, né? Que coisa boa. É isso aí, então. Om Purnamada Purnamidam Purna Mudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, essa maravilhosa linhagem de professores e alunos, esclarecendo aqueles que estão dispostos de boa vontade, né, a compreender a verdade em si mesmos, que é a grande beleza disso tudo, né? A verdade que somos nós. Puxa, que contentamento, nunca pensei que eu poderia falar de pessoas de um jeito tão bonito. Agradecimentos muito a Deus e a todos nós, e vamos que vamos, né? Até a próxima. Boa noite para todo mundo, e quem estiver disposto, não se esqueçam de doar, né? Quem não estiver com disposição, não tem problema nenhum também. Tá joia, gente? Tudo de bom para vocês. Boa noite. É um grande prazer sempre encontrá-los.